Saúdo aos amados irmãos e a todos aqueles que nos assistem neste momento, com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidar aos irmãos para a leitura da Palavra de Deus, para a nossa meditação nesta noite, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 25 ao versículo 34. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupem com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém. Senhor Deus, a Tua palavra foi lida, e agora neste momento, Senhor, estamos aqui para ouvir, para receber a mensagem que o Senhor tem para o nosso coração nesta noite. Ó Deus, fala conosco, não somente aquilo que nós gostaríamos de ouvir, mas fala tudo o que nós precisamos ouvir. É no nome de Jesus que nós choramos e já te damos graças pela grande bênção que receberemos nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Este texto que acabamos de ler são palavras de Jesus que foram proferidas lá no famoso Sermão do Monte, onde ele falou várias coisas, né? Falou sobre divórcio, falou sobre casamento, falou sobre vários assuntos, e falou também sobre o amanhã, falou sobre a ansiedade, que nós vamos meditar nesta noite. Nós ouvimos por várias vezes a seguinte afirmativa: a ansiedade é o mal do século, ou um grande mal da atualidade. Mas não é bem assim, nós sabemos que esse mal ele existe, né? Desde lá os primórdios da humanidade. Aliás, poderíamos dizer até que a ansiedade, ela é inerente ao ser humano. O que é isso? É uma característica natural do ser humano. Quem que nunca passou por um momento de ansiedade? E ultimamente nós realmente estamos passando por um momento muito difícil nas nossas vidas, um momento bastante complicado, e que muitas pessoas realmente têm adoecido. Aliás, o pastor Rubens, um dia desses, ele falou uma coisa até muito engraçada, mas é a pura verdade. Há muitas pessoas que estão morrendo simplesmente pelo medo de morrer. É verdade, né? Então, infelizmente, nós temos notícias aí de pessoas que estão aí se acabando, até suicidando, devido à incerteza, devido a essa ansiedade que nos assola. Mas, na verdade, nós não estamos
aqui para falar de coisa ruim, não. Nós queremos falar de coisa boa, né? Por exemplo, lá no capítulo 12 de Provérbios, versículo 25, diz assim: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Amém? Então, se a ansiedade no coração do homem traz abatimento, a boa palavra nos alegra, nos anima, nos encoraja. Então, este aqui é o nosso propósito aqui nesta noite. E Jesus, ao falar para os seus discípulos e falando para nós hoje, creio, inclusive, que ele estava nos preparando para este momento que estamos vivendo nos dias atuais. Então, Jesus, ele dá várias justificativas, né, para que nós não fiquemos ansiosos. Então, quando ele pega o exemplo da natureza, né, como que ele cuida dos pássaros, como que ele cuida da vegetação, como que ele cuida da natureza, será que ele não cuidará muito mais de nós, que fomos feitos à sua imagem e à sua semelhança? Então, o próprio Jesus faz essa pergunta, né? Então, se Deus tem essa preocupação com tantas outras coisas, até mais simples, ele não teria também essa grande preocupação conosco? Então, a ansiedade, na verdade, ela não é esse mal do presente século, né? Ou dos tempos atuais. Conforme nós vimos aqui em Provérbios, e mesmo Jesus, há 2000 anos atrás, ele já preparava aquele povo que já sofria com ansiedade, assim como o povo está sofrendo hoje também. A pessoa ansiosa, ela, na verdade, ela sofre antes do tempo, né? Então, o que é ansiedade? Ansiedade é você se preocupar com uma coisa que ainda não aconteceu. Então, por isso que Jesus estava alertando: não se preocupem com o dia de amanhã. Viva o dia de hoje. O dia de hoje, esse grande presente que nós tivemos de Deus. Mais um dia que nós acordamos, estamos aqui, né, louvando a Deus, estamos respirando. Será que amanhã nós ainda teremos esse privilégio? Então, vamos aproveitar o dia de hoje. E Jesus diz: deixa as preocupações do dia de amanhã para amanhã, pois basta ao seu dia o seu próprio mal. Então, se nós já temos dificuldade para lidar com os nossos problemas, com as nossas preocupações do dia de hoje, como que nós ainda vamos acumular com as preocupações do dia de amanhã? Então, nós não podemos sofrer por antecedência, e muitas vezes nós até sofremos sem motivo, porque às vezes nós ficamos assim, tão ansiosos com algo que poderá vir a acontecer ou não, sofremos por antecedência e sem necessidade. Então, por isso que Jesus disse, né, não fiqueis ansiosos. E lá no versículo 25, quando ele começa a falar, a primeira coisa, né, que ele diz, que nós não devemos nos preocupar demais com a nossa própria vida. Por quê? Nós não podemos acrescentar um dia sequer à nossa vida. Então, para que ficar preocupado, né? Ele nos ensina que a vida é o bem maior que possuímos. Então, por isso, nós não podemos deixar de vivê-la, por causa de preocupações, por causa de ansiedade, por causa de coisas que talvez nem venham a acontecer. Mas Jesus, ele nos ensina como vencer essa ansiedade. Então, nós vamos ver. Por exemplo, Paulo, lá na carta aos Filipenses, capítulo 6, no versículo, capítulo 4, versículos 6 e 7, ele diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes. Então, Paulo, ele não estava falando de si mesmo, mas, na verdade, ele estava se inspirando nessas palavras de Jesus, ditas lá no Sermão do Monte. Então, quando Jesus disse: venham a mim, quem? Todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, ou eu lhes aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês alcançarão
descanso nas suas almas. O que é o jugo? O jugo é um peso, né? Pastor Rubens até já explicou isso aqui para nós. O jugo é aquele pedaço de madeira que normalmente se coloca no pescoço do burro ou do boi para puxar o arado, muito pesado. Então Jesus faz essa comparação. Então ele está nos dizendo, pega toda essa sua carga, toda essa sua ansiedade, toda essa sua preocupação, coloque aos meus pés e toma o meu jugo, que é leve e suave. Jesus, ele não veio ao mundo por acaso, ele morreu por nós para levar sobre si todas as nossas dores, nosso sofrimento, toda essa nossa carga pesada. Então, não fique ansioso, não fique morrendo antes da hora, mas coloque o seu jugo nos pés de Jesus, abandone a ansiedade e tome o jugo do Senhor, que é suave e leve. O escritor de Eclesiastes, lá no capítulo 2, versículo 22, ele faz o seguinte questionamento: que proveito tem o homem de todo esforço e toda ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Que proveito ele tem? E nós podemos chegar à conclusão, proveito nenhum. O que adianta você ficar se matando, passando noite sem dormir, trabalhando, né, assim, além do normal, muitas vezes até se afastando de Deus para adquirir bens? Que proveito você terá? É o que o escritor está aqui perguntando. Proveito nenhum. Aliás, é tudo vão. A nossa segurança está exclusivamente, portanto, em Deus, conforme diz o profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10. A nossa segurança está em Deus, que nos encoraja. Então ele diz assim: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou seu Deus. Eu fortalecerei, eu ajudarei, e eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Eu te darei vitória. Então, para que temer? Para que ficar ansioso, se nós temos um Deus que zela por nós? Mas sabemos que realmente vencer a ansiedade não é fácil. Então, assim, nós vivemos isso aí no dia a dia e temos que orar muito a Deus para vencer esse grande mal. Mas a Bíblia nos dá aí algumas dicas, né? Nos dá aí algumas orientações. A primeira coisa que nós devemos ter, vou usar aqui uma palavrinha que o pastor Rubens gosta muito também: resiliência. O que é resiliência, né? O que é uma pessoa resiliente? É uma pessoa que consegue lidar com as dificuldades, né? Ou seja, uma pessoa que tem jogo de cintura, uma pessoa que consegue se adaptar independente da situação. Então ela consegue passar por cima, por mais difícil que seja a situação, ela não se dobra, não se dá por vencida, confia em Deus e ela prosperará. Então, inclusive nós ouvimos falar que o vitorioso, né, é aquele que não se intimida com as dificuldades, com os problemas. Enquanto o covarde, o derrotado, ele se abate, ele desiste, o vitorioso não. O vitorioso, ele vê na dificuldade uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de melhora. Este momento, por exemplo, que nós estamos passando, esse momento de tanta dificuldade, cada um tem que procurar se reinventar para sobreviver. Seja o empresário, seja a dona de casa, seja o trabalhador, a própria igreja, né? Pela primeira vez, nunca vimos isso acontecer, a igreja ter que fechar as portas devido a essa situação. Mas nada disso pode nos abater. Nós temos que ser resilientes e temos que resistir. E nós temos alguns tipos de resistência que nós devemos adotar para superar essa situação. A primeira resistência que eu gostaria de citar, a resistência física. Para que nós tenhamos resistência física, é necessário cuidar da nossa própria saúde. A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Então nós temos que cuidar da nossa saúde. Nós temos que ter resistência. Aliás, aí a ciência, né, tem provado, tem mostrado aí,
que esse vírus, por exemplo, que está assolando pelo mundo afora, atinge principalmente pessoas idosas ou pessoas que têm algum problema crônico de saúde. Então, por isso, nós temos que ter resistência física, temos que cuidar, temos que ter bons hábitos de higiene, de alimentação, uma boa noite de sono. Então, é a primeira resistência que eu gostaria de ressaltar. Outro tipo de resistência para vencer essa situação, resistência financeira. Por menor que seja o seu salário, você tem que aprender a economizar. Porque não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, mas também nós não podemos gastar tudo aquilo que nós ganhamos. Então, nós temos que ter precaução, né? Então, conforme diz lá aqui, devemos, portanto, observar a exortação do profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 2, quando ele diz assim: por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Ou seja, nós temos que saber usar adequadamente aquilo que Deus nos concede. Então, nós não podemos jogar fora, porque tudo vem de Deus, e nós temos que administrar, porque tudo, na verdade, pertence a Deus. Então, nós temos que administrar com sabedoria, para que não venha faltar amanhã, e para que nós não fiquemos ansiosos. O outro tipo de resistência que eu gostaria de citar é a resistência emocional. Nós devemos filtrar aquilo que nós ouvimos, devemos filtrar aquilo que nós vivemos, né, que nós sentimos, porque não podemos deixar que coisas externas venham influenciar nossas emoções ou até nos trazer problema de saúde. Então, evita de ficar ouvindo esses noticiários aí que mais aterrorizam do que esclarecem. E quando você se sentir angustiado, né, busque a palavra de Deus. Tudo que você precisa para a sua vida está aqui na palavra de Deus. E o último exemplo de resistência que eu gostaria de citar, que, aliás, é o mais importante de todos eles, é a resistência espiritual. Porque quando nós temos resistência espiritual, aí nós vencemos todas essas etapas anteriores. Por isso que nós vemos aqui na palavra de Deus que diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4, capítulo 4, versículo 7. Então, devemos nos sujeitar a Deus. O que é sujeitar a Deus? Obedecer a Deus, servir a Deus, andar nos caminhos do Senhor e resistir ao diabo. Resista este mal, e ele fugirá de nós. Mas para isso nós precisamos de uma intervenção divina. Nós sabemos que isso que estamos vivendo, toda essa ansiedade, toda essa problemática na política, na economia e tantas outras coisas, isso não vem de Deus. Então, isso não é por isso nós precisamos de uma intervenção divina. E Deus é fiel e justo. Ele nos ouve sempre que nós buscamos, Ele está sempre com suas mãos estendidas, sua palavra não falha. Então Ele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Mas para que Deus possa intervir, nós temos que suplicar, nós temos que nos humilharmos na presença do Senhor. E eu quero aproveitar e fazer aqui um apelo, um convite ao irmão. Não fique ansioso na sua casa, não fique sofrendo, você principalmente que está aí curtindo a quarentena, quero fazer um convite. Amanhã, às 8 horas da manhã, segunda-feira, estaremos com a porta do templo aberta, a exemplo do que fazemos aí toda segunda, quarta e sexta-feira para o momento de oração. Quando temos a oportunidade de cantar hinos a Deus ao som do órgão, do piano, ler a palavra de Deus, meditar, orar uns pelos outros, interceder pela igreja, interceder por você que está aí em casa, né, ansioso, de molho aí já há quase 2 meses. Então,
Amanhã, ponha sua máscara e venha orar conosco. Confie que Deus não é homem para mentir. Em nome de Jesus. Não fique ansioso, pois Deus cuidará de ti. Vamos cantar na certeza de que Deus cuida de nós. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera sua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e salvação, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá, de ti. Deus cuidará de ti. Amém, pastor. Maravilhoso. Glória a Deus.